qual era a segurança que no futuro estaríamos a pagar o que era devido mesmo, sem compreender primeiro como é que foi contraído e quais foram as nuances ilícitas e ilícitas desta contração? Eu fui à Assembleia em junho de 2015. A pergunta que me fizeram é: Matum está em condições de pagar este serviço da dívida? LV Produções, todas as novidades passam daqui. De Estado tem que ter tem que ser empresas públicas ou de facto maioritariamente participadas. Isso sim. Agora, estas empresas, na sua concepção, são veículos, são empresas específicas criadas para o efeito e têm dono. E o dono destas empresas são os acionistas. É só isso. Portanto, não, para a interpretação legal da tarefa da Inspeção-Geral das Finanças, tem que ter esse entendimento. Portanto, neste caso não, a Inspeção-Geral das Finanças, mesmo assim, não tinha como. Não foi, e mesmo agora não tem essa competência. Era essa a explicação que tentei passar da forma como eu entendi a pergunta na altura. As empresas têm donos e os donos são os acionistas. Exatamente. Mas agora, se formos a verificar os acionistas de cada uma dessas empresas, Pois. por exemplo, a Proíndicos, Chips, a Montebinga, e estas são entidades do Estado. E se formos para a MAMI, também temos GIPS, e depois temos 1% de alguma coisa, mas e em Matum temos IGEP, não é o Estado. Direitíssimo. O que eu estou a explicar é que a Matum e outras empresas é uma empresa que nós chamamos SPV, veículo para fazer. E a vantagem disso, de ter essa empresa, é ela assumir a responsabilidade e sem afetar, em princípio, o património das empresas que compõem. E nesta perspectiva, funciona como uma empresa privada, gerida por direito privado, e como empresa normal tem que publicar os seus balanços, tem que ter o auditor externo, tem que fazer exatamente o que faz uma empresa privada. Então, é isto que eu estou a dizer, que irmos lá, através da Inspeção-Geral de Finanças, e sobretudo neste caso particular, para além de não ter um mandato, nós como parte, no sentido do governo que está a criar, e ter uma instituição do governo a fazer inspeção, também não seria correto. Então, a única solução é, de facto, encontrar aquilo que foi encontrado. Ter um auditor independente para verificar, que é para não criar a percepção de que o Estado, ou o agente do Estado, as empresas do Estado estão a criar instituições e depois é o próprio Estado que está a fazer uma avaliação através da sua inspeção e, primeiro, não tem esse mandato e, segundo, o que fica mesmo é que há conflito de interesse. Portanto, era essa explicação que eu queria, na altura, tinha entendido a pergunta dessa maneira e eu expliquei assim. Mas ainda, com base nisso que disse, há sempre aqui uma dúvida, é que as empresas foram constituídas no cartório privativo do Ministério das Finanças
formalmente como entidades de direito privado. Mas se formos a verificar, em termos materiais, o direito privado diz que a pessoa tem que ir livre, de forma livre, espontânea, constituir empresas, subscrever capital. E as pessoas que ouvimos neste julgamento dizem que, quando foram constituir Ematum, MAMI, Proíndicos, não foram de forma livre e voluntária. Foram com o sentimento de que estavam a fazer um serviço. Estavam a trabalhar para o Estado. E depois cria-se uma outra ideia de que aquela que está referida, de que estes foram criados como um veículo, de que as empresas foram criadas apenas para ser uma forma de ter dinheiro, porque de outra forma não era possível o Estado ter dinheiro por empréstimo de bancos privados para comprar armas. E há quem diz aqui nos autos que, por causa desta impossibilidade de o Estado ir aos bancos privados comprar armas, então pensou-se em arranjar empresas. Mas, em termos materiais, não lhe parece ser tudo Estado, já que as pessoas não foram de forma livre e espontânea constituir empresas e prestavam contas, não subscreveram capital. Em termos materiais, em termos formais, também foram no cartório privativo, constituíram, mas em termos materiais, não lhe parece ser tudo Estado, até quando depois vai ter um encontro restrito com o diretor Gregório Leão e o diretor da Inteligência Econômica, o senhor Antônio Carlos de Rosário, que são reus nos presentes autos, para procurar saber deles sobre... Foi ter com pessoas titulares dos órgãos do Estado, não eram privados. E então? Não. Meritíssimo. O que eu estou a dizer é que não estou a discutir a constituição das SPVs. Eu não Sim. estou a discutir isso. Realmente, se foi constituído como está sendo descrito, meritíssimo, diria, as pessoas que foram indigitadas terem tido conhecimento. Mas isso eu não posso comentar, porque eu não estive nessa altura. O que eu estou a dizer é que, a partir do momento em que tem uma garantia emitida pelo Estado e é uma responsabilidade do Estado, então temos que falar com as pessoas que pediram a emissão de garantia. É só isso. Mas o facto de ter sido criada a empresa nessa forma como foi descrito, não retira legalmente, penso que é isso, não retira esta categoria de uma empresa que tem os donos que tem, mas que foi criado para pesca, foi criado para isto, foi criado para aquilo. Tendo em conta o escopo. Tem sempre, o que conta é exatamente o que está no Estatuto da empresa, que foi registrado e que tem que fazer a única intervenção do Ministério, e sobretudo do Ministério, o novo Ministério de Economia e Finanças, é pegar nos papéis que estão registrados e verificar quais são os compromissos que afetam o Estado e sobre isso entrar. É por isso mesmo que a Ematum foi a primeira empresa que nós tínhamos essa informação, que tratamos de discutir como sair o Estado do problema sem prejuízo. Portanto, a ideia é esta, mas não muda essa natureza de direito privado, porque esses donos das empresas são os primeiros responsáveis.
não é? E algumas, como disse muito bem, são os serviços. A única coisa que tem que saber é que, se tem mesmo mandato, podem criar nas suas funções, têm capacidade legal para criar ou participar em empresa. Porque uma vez criado, aquela entidade criada, no figurino que foi criado, de facto tinha que ser tratado da maneira como estou a dizer, quer dizer, não é a Inspeção Geral de Finanças que faz a auditoria. A empresa tem que ter um auditor externo para tudo que for para a gestão da empresa. Então, é nesse contexto que eu estava a explicar o papel da Inspeção Geral das Finanças, porque eu entendi que estavam a sugerir que devia ser feito este trabalho pela Inspeção Geral de Finanças. Eu estava a dizer que não é. Sim, talvez era por causa dessa ideia toda que estávamos aqui a deixar. Mas se tem esse entendimento, vamos continuar. Por fim, disse ter ouvido falar da existência de um plano integrado de monitoria e proteção da costa, mas que nunca procurou obter, porque toda a informação sobre as três empresas consta dos respectivos estatutos e dos balanços auditados. Sim. Correto, mas ali posso, Meritíssimo, faz favor, corrigir um plano, parece que eu disse sistema na altura. Tinha ouvido sim, exatamente. Sistema, e o resto está certo. Portanto, eu não podia falar de uma coisa que primeiro não tinha conhecimento, e a única informação que eu dei é essa, está correta. Muito bem. O Tribunal vai conceder palavra ao Ministério Público, que é representado neste tribunal, neste julgamento, pela doutora Ana Sheila Marangola. Doutora Ana Sheila, por favor, tem a palavra. Obrigada, muito bom dia, meritíssimo juiz presidente. Saúde igualmente a assistente nestes autos, Ordem de Advogados de Moçambique, bem como aos ilustres advogados de defesa. Os meus cumprimentos são também extensivos ao declarante, Sua Excelência Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliano. Bom dia. Meritíssimo juiz, os elementos probatórios confirmados pelo declarante satisfazem o Ministério Público, pelo que, por agora, prescindimos de colocar questões. Obrigada. Muito obrigado, Ministério Público. Vamos, então, conceder palavra à assistente do Ministério Público, à Ordem dos Advogados de Moçambique. Dr. Gilberto Correia já tirou a máscara, penso que o advogado de serviço hoje da Ordem. Sim. Sim, faz favor, Dr. Gilberto Correia tem a palavra. Muito bom dia, meritíssimo juiz. Estendo os cumprimentos a todos os intervenientes processuais e aos réus e a todos aqui presentes. Também um cumprimento especial ao declarante 2, nosso Ministro das Finanças, Dr. Adriano Maliano. Gostaria de começar por dizer que quando foi questionada pelo Ministério Público, a declarante Maria Exaltina Lucas disse que, por inerência de funções, foi indicada pelo então Ministro das Finanças, que não era o declarante, para integrar os órgãos sociais da Ematum como administradora não executiva. E tinha, entre outras funções, o papel de acompanhar o andamento da empresa através de reuniões do Conselho de Administração, tendo sido substituída quando foi indicado o novo ministro. Gostaríamos de perguntar ao declarante
quando assumiu as funções como Ministro da Economia e Finanças, teve conhecimento que o setor que dirigia tinha indicado a doutora Maria Exaltina Lucas para acompanhar o andamento da Ematum? E se em caso afirmativo se pode explicar ao tribunal que informações recebia da sua subordinada relativamente ao desempenho ou à performance da Ematum? Posso? Faz favor. Sim. Faz favor. Ilustre deputado, meritíssimo, o primeiro eu acho que tenho que clarificar. Não há legislação, pelo menos no Ministério, que diga que um diretor nacional de finanças tem que estar. Desculpa, peço o declarante para falar mais alto. Não estamos a aproximar o micro. Sim, Não estamos sim. a conseguir entender. Obrigado. Pode colocar numa posição em que fica mais confortável. Sim. Não, eu estava a dizer que não há no Ministério e na legislação que governa o setor empresarial do Estado alguma referência que possa sugerir que o ministro deve indicar pessoas por inerência de funções. Portanto, LV Produções, todas as novidades passam daqui.